Muito boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Às terças-feiras, cá estamos em sua casa para lhe propor então um tema para debate. Hoje vamos falar de um tema que marcou então os últimos dias, tem a ver com os exames de certificação dos licenciados em Medicina, que são promovidos pela Ordem dos Médicos de Moçambique, devido então às reprovações em massa que aconteceram. A Ordem publicou, portanto, na última semana os resultados desses exames e os resultados foram de um assombro tal que portanto, gerou vários questionamentos a nível de vários segmentos da sociedade civil. Queremos então discutir isto. São os exames, só para contextualizar, para a Medicina Geral, exame extraordinário, em 124 candidatos. Foram aprovados 38, portanto, corresponde a uma taxa de aprovação de 30,6%. Já na primeira época tinha-se registrado uma taxa de aprovação de 51,4%, portanto significa um pouco acima da metade. Relativamente à medicina dentária, de 32 candidatos foram aprovados 10 candidatos, uma taxa de aprovação de 31,1%, e isto na época extraordinária, porque na primeira época tinha sido uma taxa de aprovação de 57,6%. Dentre estes dados, algumas das universidades cujos estudantes foram submetidos a este exame de Estado, algumas delas, portanto, tiveram 0% de aprovação, portanto, dos estudantes que submeteram. É o caso da Unilúrio, que de 25 candidatos teve 0 estudantes aprovados. Os Quitem, de 8, teve 0. Dos Quitac, de 15, também teve 0. O melhor, ou o menos mau, diria assim, foi o UCM, com 24 estudantes submetidos, 14 é que foram aprovados. A UEM, em segundo lugar, de 30, 15 foram aprovados. Muito bem, é sobre estes resultados que vamos discutir no programa de hoje. Tenho comigo convidados o Dr. Jorge Araújo, que é chefe do Gabinete de Informação da Ordem dos Médicos de Moçambique, quem agradeço então pela presença. O Dr. Muxino Cidade, que é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, também agradeço aqui a presença. Aguardamos a qualquer momento a chegada da doutora Lísia Gonçalves, que é médica e docente da Faculdade de Ciências de Saúde do Esquitac. Ela está a vir da Beira, com um propósito mesmo de vir participar no programa. Temos informação de que já desembarcou no aeroporto internacional de Maputo, estará então a encaminhar-se aqui para a STV. Portanto, aguardamos a qualquer momento que ela se junte a nós nesta conversa sobre este tópico. Muito bem, feitas então essas introduções, vou começar aqui pelo Dr. Jorge Araújo, que é da Ordem dos Médicos. Pergunto, uma licenciatura em Medicina não habilita portanto, a praticar a medicina? Em que contexto surge a certificação dos médicos? Boa noite, obrigado Jeremias pelo convite formulado à Ordem dos Médicos de Moçambique. Boa noite, caros telespectadores da STV. Em primeiro lugar, dizer que para que um licenciado em Moçambique, um licenciado em Medicina em Moçambique possa exercer a atividade médica, depende daquilo que é o reconhecimento, inscrição e reconhecimento pela Ordem dos Médicos, algo que está plasmado na Lei 3/2006, de 3 de maio, aprovado pela Assembleia da República. Indo para aquilo que são as questões também relacionadas com a Ordem, e a Ordem tem como seu mandato, na verdade, a defesa do povo moçambicano, aquilo que são os utentes dos médicos em Moçambique, e lembrando e parafraseando Sua Excelência o Presidente da República em 15 de janeiro de 2015, dizendo que o povo é o meu patrão, nós olhamos exatamente nesta perspectiva para que aquilo que é a defesa da Ordem dos Médicos, na verdade, são os utentes do povo moçambicano. Posto isto, podemos dizer que em todo o mundo, aquilo que é o processo de formação dos médicos, portanto a licenciatura em medicina, não é um cheque em branco para que haja o exercício da profissão médica. Em várias instituições a nível mundial existe um exame
qualquer que seja o nome, chamado de exame de Estado, exame de certificação, ou qualquer outro nome que seja atribuído que habilite os profissionais, os licenciados em medicina, para que possam exercer atividade médica. É neste âmbito que a Ordem dos Médicos, não pretendendo estando alheia àquilo que se passa no mundo inteiro e mediante os padrões internacionais definidos, começou um processo longo que iniciou em 2015 com um encontro com várias faculdades de medicina, escolas de medicina que formam médicos, portanto todas as universidades e instituições de ensino superior que formam médicos, sobre o processo de acreditação e certificação. Me explico. A acreditação visava essencialmente garantir que as escolas de medicina tinham os requisitos mínimos básicos para a formação de médicos, e se essas escolas não estivessem acreditadas, o produto dessas escolas, portanto, os licenciados em medicina, seriam sujeitos a um exame de certificação. Fato que... Portanto, a acreditação excluiria automaticamente a certificação, é isso? Precisamente, um dos pontos que levanta-se é que uma escola acreditada eventualmente não estaria sujeito a um exame de... Os licenciados em medicina não estariam... não seriam objetos da certificação. Fato que foi mais tarde socializado também ao nível das jornadas de saúde que ocorreram em 2015, tendo a Ordem dos Médicos solicitado opiniões por parte das instituições. Na verdade, o colega Dr. Moshin Siddharth também esteve presente neste encontro de socialização que ocorreu na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, e até o momento nenhuma das instituições superiores, escolas de formação de médicos, solicitou o processo de acreditação. Portanto, não há nenhuma faculdade ou escola médica, da escola que forma médicos, que esteja acreditada na Ordem nesta altura? Pela Ordem e em Moçambique, mediante aquilo que é o processo de garantia da qualidade de formação de médicos em Moçambique. E posto isto, o exame de certificação, que é um exame participativo nas suas questões que foram enviadas por médicos da Universidade Eduardo Mondlane, que estão a trabalhar com a Universidade Eduardo Mondlane, incluindo a Faculdade de Medicina. A Unilúrio também recentemente enviou algumas questões para... Já vamos falar dos exames em si e explorar esta parte inicial. Relativamente ao reconhecimento, eu tenho aqui a Lei 3/2006, de 3 de maio, que no artigo 2 estabelece que a inscrição e reconhecimento pela Ordem dos Médicos são condições obrigatórias para o exercício da atividade médica em Moçambique. Portanto, parece evidente. Mas quando vou aos estatutos da Ordem, eu vi aqui no artigo 8, os requisitos para o exercício, fala de requisitos para o exercício da medicina privada em Moçambique, um pouco em contrassenso com o que vem na lei que eu coloquei. Diz que, número 1, o exercício da medicina privada em Moçambique depende da inscrição prévia na Ordem dos Médicos e obtenção do respectivo cartão de identificação profissional. Por que esta distinção Portanto, se eu leio só os estatutos, fico com a ideia de que é apenas o exercício da medicina privada que depende da inscrição na Ordem. Mas quando vou ler a Lei 3/2006 de 3 de maio, fico com a ideia de que é no geral. Bem, aquilo que é a percepção e interpretação da Ordem dos Médicos de Moçambique é de que foi um artigo introduzido dentro da Lei 3/2006 para não excluir os da medicina privada. Mas em todo o mundo não existe aquilo que se chama de board ou council ou ordem dos médicos da medicina privada. Não faria nenhum sentido e, na verdade, a Ordem dos Médicos é de Moçambique e não a Ordem dos Médicos da medicina privada. Portanto, o que se aplica neste momento é que o reconhecimento e a inscrição pela Ordem dos Médicos é condição sine qua non para o exercício da atividade médica em Moçambique, sejam elas por médicos formados no exterior ou por médicos formados em Moçambique. E é assim que acontece quando nós, os moçambicanos, vamos para outros países, como Portugal, Brasil, para tocarmos um doente.
nós somos sujeitos a um exame também de certificação pelas ordens desses próprios países. Portanto. Muito bem, deixe-me introduzir aqui o Dr. Machino, boa noite. Também, queria ter a visão da Universidade Eduardo Mondlane, no caso particular da Faculdade de Direito, relativamente a este processo. Vejo aqui uma carta do Gabinete Bastonário em que se refere que as escolas, as faculdades médicas e as escolas de formação de médicos foram intimadas, portanto, já em agosto de 2015, no sentido de reunirem as condições para o processo da sua acreditação e que ao fim desse processo, portanto, e refere a carta que se elas não estivessem em condições de serem acreditadas, portanto, a ordem procederia à certificação dos seus graduados. Queria ouvir qual é a visão. A faculdade, no caso vertente de medicina da Eduardo Mondlane, também não estava em condições de ser acreditada? Boa noite, em primeiro lugar. Saudar aqui os meus colegas também. Nós, começar por dizer que, de facto, estamos um pouco apreensivos, tal como a sociedade no geral, em relação aos resultados do exame. Nós aceitamos a avaliação como um processo normal, assim como disse o meu colega, é um processo que existe ao nível do mundo. Nem todos os países a aprovação ou reprovação no exame implica exercício de medicina. No caso do Brasil, por exemplo, o facto de reprovar no exame não implica exercer ou se exclui de exercer. Sim, portanto, pode exercer mesmo que tenha reprovado. E tive a oportunidade de rever isto há pouco tempo, portanto, acho que vale a pena corrigir. Agora, indo diretamente à sua questão, a Faculdade de Medicina da UEM não reunia condições. De facto, os critérios que foram definidos e o período que foi-nos concedido de 3 meses para apresentar ou preencher os critérios, não era possível fazer naquele período de tempo. Para além de que, assim como disse o meu colega, muito bem, tive a oportunidade e os outros colegas das outras escolas médicas tivemos a oportunidade na Faculdade de Medicina de debater esse assunto. E se lembra muito bem, o meu colega Rojo, eu fui um acérrimo defensor a dizer que nós não estaríamos em condições de fazer isso. Neste caso, a acreditação e também, eventualmente, não estaríamos em condições de prosseguir com um processo de avaliação neste momento. Por várias razões. Eu eventualmente diria assim, que nós temos... O que é que faz com que uma faculdade de medicina da Universidade de Eduardo Mondlane, penso que é a mais antiga aqui, a ideia que toda a gente tem, eu acredito que as outras escolas, todas elas são tributárias da própria faculdade da Universidade de Eduardo Mondlane, não estejam em condições de estar... São os critérios, depende de como é que a gente define, de critérios que a gente define, somos capazes de preencher os critérios ou não. Eu queria dizer que a Faculdade de Medicina, por acaso, da UEM, é a única que está registada na Federação Mundial Médica. Tem um registro e recentemente eu tive a oportunidade de ontem ainda partilhar com o magnífico reitor, nós fomos avaliados e reacreditados de novo na África do Sul. Por exemplo, os nossos graduados podem fazer especialidade na África do Sul, pelo menos esta validade começa agora dia 1 de agosto e vai prevalecer até agosto de 2022, portanto 5 anos. Claro que nós temos todo o interesse de fazer a acreditação. Está a dizer-me que respondem os requisitos da África do Sul, mas não respondemos aos requisitos. Não respondem os de Moçambique. Exatamente. Eu queria só dizer o seguinte, em relação a esta questão de acreditação de instituições de formação médica. E tive a oportunidade de discutir isso várias vezes com os meus colegas da Ordem, infelizmente não teve o efeito desejado. Porque, por exemplo, a Federação Mundial Médica também está preocupada. A educação médica tem estado a ter mudanças nos últimos 100 anos. Existe um relatório muito famoso que foi produzido e popularizado em 1910, conhecido por relatório de Flexner, nos Estados Unidos, avaliando várias escolas médicas dos Estados Unidos, e chega à conclusão de que a formação médica, havia uma espécie de descontinuidade entre aquilo que as escolas formavam e aquilo que a sociedade, na verdade, precisava como quadros.
E por causa disso foram feitas reformas. Posteriormente a isso, foram várias outras reformas. E que resultou, por exemplo, na criação desta Federação Mundial Médica, tentando harmonizar, porque há competências médicas que são genéricas, mas também há competências médicas que são particulares de cada local. Eu queria dizer que, por exemplo, a nossa formação dos médicos não é baseada no abstrato, é baseada num perfil que nós definimos. Então, baseado nesse perfil, que tem estas competências genéricas que qualquer médico em qualquer parte do mundo deve ter, parafraseando aqui o meu colega, portanto, esse standard internacional, preciso manter, mas também há as especificidades locais que nós devemos ter em conta. Aqui um médico, por exemplo, para além de ser clínico, tem que ter alguma função de gestão, por exemplo. E nós temos que incluir na formação a gestão. Por que é que nós não fomos acreditados aqui, voltando novamente à sua questão? Os critérios que nos foram apresentados, que é uma lista enorme, infelizmente não trago aqui, não era possível. E 3 meses também não é possível. E uma das coisas que eu discuti na altura foi, será que a Ordem sabe o que é acreditar uma instituição? Se for agora ao website da Federação Mundial Médica, vai ver que o processo de acreditação não é um período curto, são várias etapas. Há uma etapa inicial e, aliás, queria dizer o seguinte, que nós, ao nível nacional, já começamos esse processo de acreditação com o Ministério do Ensino Superior. Porque, por exemplo, nós já fizemos a nossa autoavaliação, está de acordo com as orientações da Federação Mundial Médica. Isto como faculdade ou como universidade no geral? Faculdade de Medicina. A universidade escolheu alguns cursos, dentre os quais o curso de Medicina foi escolhido. Usando os indicadores standards internacionais, elaborados também pelo Gabinete de Qualidade ao nível do Ministério, nós fizemos a nossa autoavaliação, fomos sujeitos à avaliação externa nacional, por quadros nacionais, não pertencentes ao OEM, e na semana passada fomos sujeitos à avaliação externa pela Associação das Universidades Africanas. E é interessante que as 3 avaliações, elas não diferem muito. Nós sabemos onde temos os constrangimentos, sabemos que melhorias devemos fazer e o processo de melhoria não é um processo de hoje para amanhã. Não nos podem dizer que vocês têm 3 meses, vocês apresentam isto que nós queremos para acreditar, caso contrário, vocês não são acreditados. Tirando esta parte, eu também queria dizer que acho um pouco estranho esta postura de que se uma universidade for acreditada, não precisa de sujeitar os seus quadros para exame, porque isso não acontece lá fora. Instituições acreditadas têm quadros e até parece um pouco ambíguo. São sujeitos já ao processo de certificação, na mesma? Sim, na mesma, porque se não, imagina daqui a pouco, todos nós somos acreditados, então, portanto, o exame deixa de ter sentido, não é? Seria ideal. Não sei, quer dizer, eu acho estranho esta postura, mas sabendo do que acontece ao nível internacional, nomeadamente África do Sul e outros países, Estados Unidos, Portugal, né? Aliás, quem acredita em Portugal, e eu tive a oportunidade de colocar essa questão na reunião que tivemos na Faculdade de Medicina à Ordem, se a Ordem em Portugal, a Ordem Médica dos Médicos, se acreditava alguma instituição de ensino superior em Portugal. Não me responderam, porque na verdade não reconhece nenhuma delas, não acredita em nenhuma delas. Quem acredita é um organismo independente, que é formado. E só para terminar, para não monopolizar aqui o espaço, eu queria dizer que a Federação Mundial Médica, e eu partilhei com o bastonário, por e-mail, e também com outro colega sénior da Ordem, que também é meu colega na faculdade, partilhei alguns critérios que a Federação Mundial estabelece para uma instituição num país poder acreditar as faculdades de medicina desse país. Já vamos falar sobre isso. Deixa-me introduzir aqui a doutora Alísia Gonçalves. Boa noite. Boa noite. Sei que veio diretamente da Beira, do aeroporto para aqui. Obrigado por esse esforço todo que fez. Queria ouvir a perspectiva da Faculdade de Ciências de Saúde, do SCITAC, que aparece muito mal na fotografia nestes exames feitos. Qual é a vossa visão sobre este processo todo de... Já tivemos a ocasião de historiar aqui, não estava, a Ordem dizia que houve um prazo que foi dado para o processo de acreditação das faculdades e escolas médicas, e nenhuma delas conseguiu estar pronta, mas respondeu os critérios que eram impostos dentro do período daí que se passou para a certificação direta dos estudantes.
Exatamente. Para não repetir aquilo que já foi dito, de facto, este processo não é algo que possamos fazer daqui para aqui, mas de facto a acreditação em si ou pertencer-se à ordem não é algo que nós repudiamos, pelo contrário, queremos fazer parte. Queremos fazer parte do processo, queremos fazer parte da ordem, ela serve para algum motivo, para alguma razão, e inclusivamente nós gostaríamos de fazer parte do processo, mas apesar da instituição como tal já existir há algum tempo, este exame, esta forma de atuação foi algo muito repentino, foi algo muito precoce, é recente ainda. E eu sinto e sentimos todos no geral que ainda há um longo caminho a percorrer, em conjunto, claro. Não há aqui uma tentativa de não querer pertencer ou de ficarmos de fora por uma questão de ser-se privado, como já terá sido referido de alguma forma, porque a medicina, seja a nível privado, a nível público, o objetivo é todo o mesmo, é o bem maior, é preservar a vida. E nesse aspecto estamos todos a tentar, de alguma forma, aproximar-nos à ordem, inclusivamente a nível da Beira, pedindo todo o apoio que possam dar para conseguirmos ultrapassar as lacunas, as dificuldades, porque de facto um exame no final, um exame escrito, não é isto que vai definir como tal, e creio que também é a ideia geral. Não vai definir se é um médico, se não é um bom médico, está preparado. A formação médica é uma formação longa, contínua, difícil e envolve muitos sacrifícios, e nós acreditamos que, em conjunto com a Ordem dos Médicos, vamos conseguir elevar a qualidade. Ela está lá para nos apoiar, não para nos desacreditar, como está a acontecer. E de facto, a nível geral, a nível internacional, está-nos a dar uma imagem que não é aquilo que queremos passar, de facto. E então, talvez seria bom mudarmos um pouco a postura nesta altura do campeonato. Bom, a ideia não é desacreditar, mas quando a sociedade olha para os resultados, eu referi ao caso do Esquitac, em 15 candidatos, nenhum deles foi aprovado. A primeira ideia que existe é assustadora, quer dizer, se qualquer um de nós cai nas mãos daqueles médicos, fica aterrorizado, se calhar não tanto pelo conhecimento, mas pela percepção que foi criada por uma avaliação. A avaliação é normalmente um processo sistemático, como disse, e muitas vezes questiona em pedagogia se um exame único é suficiente para fazer a avaliação de alguém que não só medicina, fez psicologia, fez história, enfim, quer dizer, nada garante que ele possa, num único exame, se possa num exame fazer a avaliação de todas as suas competências. Isto é factual. Mas também os resultados são assombrosos, portanto, quando olhamos para eles. No vosso caso particular, o que é que explica que 15 candidatos, todos eles tenham reprovado nesses exames? Por aí, eu acho que a parte dos critérios, porque, por exemplo, a situação que eu acompanhei de perto, inclusivamente estive sujeita a essa situação do exame, o primeiro exame era um exame que incidia sobre os protocolos, doenças tropicais, enfim. Foi uma surpresa, digamos assim, nunca esperávamos que fosse direcionado dessa forma. Entretanto, para a preparação do segundo exame... E não participaram neste processo de preparação do exame? Não, de forma alguma. E na preparação para o segundo exame, em contato estreito com a Ordem, fomos direcionados para a realidade de Moçambique. Porque nós trabalhamos em Moçambique, estamos a ser formados para trabalhar em Moçambique e é esta a realidade que nós devemos conhecer. E, de facto, quando surge o segundo exame, não era aquilo para o que estávamos a ser preparados. A medicina é vasta. Eu posso elaborar N exames durante muitos anos que não se repitam e feitos exatamente para chumbar. Será que este é o objetivo? Será que aqui não devíamos tentar ter todos o mesmo fio condutor, o mesmo objetivo?
estamos um pouco dispersos neste sentido, porque de um exame para o outro, por exemplo, não tem nada a ver. Além de que o primeiro exame que foi apresentado este ano era um exame de pós-graduação, que ele aparece na vida de um clínico, não no momento logo a seguir à formação, vem mais tarde, vem com alguma experiência, vem com alguma preparação. Então, a medicina faz-se, a formação faz-se, subindo de graus. Nós não vamos aparecer lá, de repente, ganhar asas e... Acho que temos que ter um bocadinho mais de cautela e seriedade a encarar este processo todo. Então, acha que este exame estava acima daquilo que eram as competências que são ministradas na vossa faculdade? Não, não está acima. Vai de encontro exatamente com aquilo que são os conteúdos esperados. Só que a direção, a forma como estamos a direcionar o estudo, não é aquela que devia ser. Sim. Por exemplo, quando se fala num exame, este exame pretende o quê exatamente? Em cada patamar, em cada área que passamos durante a formação, cada especialidade, o que é que se pretende? Os objetivos da avaliação, na prática. Exatamente. Quais são os critérios? E aqui eu sinto que não houve. Inclusivamente, estes exames aparecem com umas pautas de admitido, não admitido, sem valor, sem nota, sem um guia de correção. Quer dizer, afinal, o que é que se pretende? Onde é que está a transparência? Dr. Machino, também queria ouvir o seu pronunciamento da Universidade do Mondlane. Aparece com 15, entre 30 candidatos, aparece com 15 aprovados. A vossa avaliação a este exame, o que é que faz com que tenham este resultado de 50%, basicamente, tinham tido 65% no primeiro exame? Bom, quando queria chamar a atenção que é preciso ler os números com alguma precaução, né? Porque eles podem variar. Mas eu queria dizer que... Estes são os números que aparecem sim. no site da Ordem, com as respectivas... Mas, por exemplo, dizer que este número, eu não sei que mensagem pretende transmitir. Quer dizer que 50% das pessoas que a gente forma na Faculdade de Medicina não têm valor. Se fizermos uma leitura dessas, é grave, né? Eu queria dizer que nós tivemos esta preocupação logo no primeiro exame, quando vimos que alguns dos nossos graduados não foram aprovados. É a nossa preocupação como instituição formadora procurar saber o que é que se passa, aproximar-se das pessoas e tentar perceber que dificuldades é que houve. É claro que em alguns casos dos estudantes disseram-me que eventualmente não se prepararam para aquele tipo de exame. Mas em outros casos, alguns estudantes fizeram referência a questões que eventualmente saíam fora completamente daquilo que se esperava. Em termos daquilo que se perguntou. Portanto, não faz parte do currículo, nunca foram expostos àquele tipo de questões e daí é que nós começamos a tentar questionar sobre a que ponto este exame é válido. E eu depois trouxe aqui um livro, queria lhe mostrar uma imagem, mas eu trouxe 3 questões que são pertinentes quando nós avaliamos uma avaliação. Quais são? Validar, né? Portanto, que é a capacidade de avaliar efetivamente o que realmente deve ser avaliado, portanto, o conteúdo, né? Deve ser, isso é um aspecto importante, deve ser fidedigno, portanto, né? Deve avaliar aquilo que pretende avaliar com precisão e com acurácia e, finalmente, deve ser viável, portanto, relaciona-se com possibilidade de execução ou sua aceitação por parte de todos os envolvidos. E, aliás, a Federação Médica Mundial fala disso. As comissões que se criam para a acreditação, as escolas médicas têm um assento, salvo erro de 20% ou 30%. A sociedade civil também tem um assento. A sociedade civil também tem uma voz a dizer sobre se o processo é ou não transparente, se é válido ou não. Agora, eu acho que, e alguns dos nossos professores, infelizmente, e essa é uma fraqueza, o relatório da autoavaliação, o relatório da avaliação externa mostra a forma como os nossos docentes avaliam os nossos estudantes na nossa faculdade. E alguns desses docentes, nós temos estado a trabalhar em formação desses docentes, formação pedagógica, temos muito caminho por andar, mas nós temos estado a tentar sensibilizar que o paradigma de ensino médico mudou. Já não é como as pessoas faziam antes. E é interessante que pode parecer que isso acontece só em Moçambique, mas não é. E eu trouxe aqui. Isso ainda acontece.
Porque eu tenho estudantes que se queixam desse tipo de atitudes da parte dos professores. E por isso é que eu queria lhe mostrar esta imagem, não sei se é possível ver. Isto que vem aqui, esse é um dos gurus da educação médica, que diz assim claramente que o processo de avaliação não pode ser um processo de intimidação, nem pode ser um processo de rasteirar as pessoas. Deve tentar avaliar exatamente aquilo que se pretende avaliar. E infelizmente, nós temos essa postura aqui. Agora, por isso é que eu aceitei o convite da Ordem e enderecei o convite aos docentes para elaborarem, mas na carta que enderecei claramente mencionei que nós, como direção da faculdade, não iríamos assumir responsabilidade sobre as questões, porque nós temos estado a discutir. Os docentes da Universidade Eduardo Mondlane participaram nesta avaliação ou não? Eu vou dizendo clara e especificamente, não como instituição, mas como indivíduos, porque nós todos fazemos parte. Seja como for, são docentes. Claro, mas não como instituição. Se a universidade os acredita, é porque se os coloca a dar aulas, é porque houve um processo de avaliação das suas competências. E, portanto, eu não diria independentemente assim, da forma como eles vão agir, são docentes da Universidade Eduardo Mondlane. Claro que são docentes, têm as suas fraquezas, e é por isso que nós estamos a tentar formá-los nesta matéria de pedagogia médica. Como é que vocês estão a ficar com docentes com fraquezas? Quer dizer, em qualquer instituição, isso não acontece só em Moçambique. Mas é assustador que estamos a falar da Universidade Eduardo Mondlane. Então, deixa-me colocar isso de outra questão. Nós temos professores... Que eles, quando estão investidos de professores da universidade, agem de uma maneira. Quando vão agir contratados pela Ordem, pelo que eu percebo, agem de outra maneira. É um pouco esta ideia que eu quero transmitir? Não, o que eu acho que eles agem da mesma maneira, porque esse tipo de rastreios são também mencionados por nossos estudantes na faculdade. Então já fazem isso no processo de ensino-aprendizagem no dia a dia. E é por isso é que nós temos estado a trabalhar nisso. Eu quero dizer o seguinte, no processo de ensino médico há duas coisas. Um é ensino à cabeceira. Eventualmente até sejam muito bons no ensino à cabeceira. Ensinar, demonstrando, fazendo. Mas eventualmente não são bons a elaborar testes. E exemplo disso, nós levamos a cabo em 2016 um curso pedagógico, com a ajuda dos nossos colegas da Faculdade de Educação. Um curso que envolveu cerca de 50 e fizemos fora da faculdade. Fizemos numa instituição fora da faculdade, para permitir também um pouco de atração. E o professor que nós convidamos, o professor sério da educação, começou o curso mostrando perguntas que os nossos professores elaboram no processo de avaliação. E a mostrar que, eventualmente, existe uma boa margem para melhoria. E é por isso que nós estamos a investir nesta parte. Isso chama falta de formação psicopedagógica, porque claro. Eles são médicos, sabem tratar e tudo mais aquilo. Exatamente. Mas transmitir conhecimento é outra coisa. Isso eu tenho que concordar, plenamente consigo e não vou esconder uma frase que está no nosso relatório de avaliação interna e externa, e agora os nossos colegas africanos também falaram disso. É um processo que nós temos que corrigir e é por isso que no debate que nós tivemos com a Ordem, eu achava que nós não estávamos preparados para embarcar. Sabendo a massa crítica que nós temos, nós não estávamos preparados para embarcar nesse processo. Bem, deixa eu ver, há várias questões que foram aqui levantadas, queria ver a razão. A primeira questão que me salta à vista é que, e queria ouvir da vossa... Existe um plano de estudos harmonizado entre as várias escolas médicas para se avançar para um processo de avaliação? Eu tenho que saber o que é que eu estou a avaliar, portanto, o que é que existe em comum. Um professor entra numa sala de aulas, ensina os estudantes, sabe o que é que ensinou e o que é que vai avaliar. Portanto, se existe um processo harmonizado de planos de estudos entre a Universidade, o Esquitac, o Meluri, enfim, que se possa saber o que é avaliar, portanto, para não avaliar cegamente. E qual foi a base que levou a própria Ordem a avançar com um processo de avaliação? Que critérios é que considerou? Muito bem. Por exemplo, o que avaliar? Se analisou os planos de estudos das várias universidades para perceber exatamente o que é que devia avaliar? Muito bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de estabelecer alguns pontos de ordens prévias. E o primeiro ponto que eu gostaria de estabelecer não é de ontem, de hoje, é de há cerca de 40 anos, mais de 40 anos, quando Moçambique não era independente,
e dependíamos fundamentalmente de médicos estrangeiros e alguns formados em Portugal, esses próprios médicos eram sujeitos a um curso de medicina tropical para poder virem exercer a medicina em Moçambique, um país tropical. Não pode ser surpresa para ninguém, instituições de formação superior de médicos, que questões de medicina tropical sejam questões dominantes no processo de avaliação do médico. Em segundo lugar, também afirmar que o processo de acreditação não é composto por membros exclusivamente da Ordem dos Médicos, tem membros de outras instituições e ministérios afins. No caso Valtante, quem é que fez esta avaliação? Quem é que elaborou a própria avaliação? Quem fez a correção? Quem eram os integrantes? Olhando para o próprio processo de avaliação, nós conseguimos, a Ordem dos Médicos conseguiu fazer um processo triplo cego. O que quer dizer isto? O banco de dados foi alimentado pelas perguntas que foram enviadas pelos médicos moçambicanos, médicos da Universidade Eduardo Mondlane, que estão na Faculdade de Medicina, embora o professor Mohsin Cidade tenha dito que eventualmente tenham feito como iniciativa própria, mas foi uma carta dirigida também à Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, como foi uma carta dirigida a todas as faculdades de medicinas de ensino superior. E volto a repisar que... Elas foram convidadas a enviar tópicos? A enviar perguntas, chaves de correção, etc, etc. Nós temos aqui cartas que vêm da Ordem dos Médicos a pedido de apoio para a elaboração do exame de Estado. Vulgarmente, esse exame de certificação chama-se exame de Estado, do bastonário assinado em 25 de maio de 2016. Portanto, são questões muito práticas que foram estabelecidas pela Ordem em termos de harmonizar e colher os consensos de várias instituições superiores, escolas de formação de médicos. Então, o que nós avaliamos de facto aos médicos? São perguntas de numeracia, medicina geral, ginecologia obstetrícia, cirurgia, neurologia, dermatologia e medicina legal. O que é isso de numeracia? Numeracia é um aspecto muito crucial, que é o aspecto mais crítico em todos os licenciados que terminam e são sujeitos a exames e que merece a maior reprovação. Numeracia quer dizer que se eu não conseguir transformar gramas para miligramas, transformar miligramas para microgramas, nós estamos a falar de uma fatalidade, porque a dose não pode ter margem de erros. E aí temos a situação daquilo que é chamado de médicos digoxina. O que quer dizer médicos digoxina? A digoxina é um comprimido para tratar problemas do coração. E esse comprimido tem que se dar metade. Quando a pessoa dá um comprimido, já começa a intoxicar o doente. Quando dá 2, 3 ou 4, morre o doente. Nós já tivemos questões de médicos em reclamações que vêm e vimos prescrições de médicos que, ao invés de dar a dose máxima de meio comprimido, no máximo dos máximos um comprimido, prescrevem 4 comprimidos 2 vezes ao dia. Isto é grave. O povo vai morrer, o doente vai morrer. Isto não temos que olhar para questões, e eu gostaria de deixar de parte aqui qualquer tipo de tirar aproveitamento político no meio deste assunto, ou defesas políticas. Nós estamos a falar de salvar vidas. O erro do médico, o médico é muito avaliado pelo erro, não é pela sucessão de eventos positivos, de eventos favoráveis de curar doentes que ele é avaliado. Basta um erro que mancha a vida. Nós temos casos que nós submetemos, inclusive pela avaliação, pela suspensão da atividade médica e outros que estão sendo avaliados, de que resultou a morte de um paciente só porque não se diagnosticou uma malária. Não se diagnosticou uma malária. Isto é grave. Mas por que dos efeitos? Isso pode ser uma consequência de uma má formação
Precisamente, nós não queremos aqui levantar um debate sobre as escolas estarem a formar mal. Eu acho que não é este o fórum muito geral. O que nós, como a Ordem dos Médicos, depois dos passos dados desde 2015 e estes primeiros resultados, temos em vista um convite para todas essas instituições para dentro de mais ou menos 2 meses podermos fazer uma reflexão conjunta tentando cavar e buscar as causas das causas. Mas aquilo que nós sabemos, e é certo, é que o trio da faculdade, hospitais de ensino e professores é um trio muito importante para o sucesso da formação de bons médicos. O que nós não queremos, na verdade, em Moçambique, nós todo mundo sabe, as faculdades de medicina não estão para formar maus médicos, não é o objetivo, estão para formar bons médicos. No entanto, há uma premissa que nós temos que partir. Entre um país que tem poucos médicos com qualidade e um país que tem muitos médicos sem qualidade, nós começamos a perigrar a própria saúde da população. Nós estamos, para dar um exemplo, nos Estados Unidos da América encerraram mais de 200 escolas médicas e, recentemente, na República Democrática do Congo, encerraram dezenas de escolas de medicina e o motivo qual foi? Falta de qualidade e prejuízos sociais irreparáveis para a sociedade. Está a subentender um problema de qualidade. Há um problema, de facto, de qualidade quando nós não temos licenciados em medicina que não sabem tratar malária. Quando temos licenciados em medicina que não sabem tratar tuberculose. Quando temos licenciados em medicina não sabem tratar pneumonias, diarreias. São as doenças mais frequentes em Moçambique. Por exemplo, nós temos médicos que são formados no exterior, vêm para cá em Moçambique e dizem que eles chumbaram no exame. Pois, porque este é o componente que... Tem 2 componentes de análise fundamentais. Nós não temos que aceitar que aquele que é formado no exterior é bom médico. Não necessariamente significa isso. A segunda premissa que nós temos que considerar é o seguinte: aquele que é formado no exterior não necessariamente sabe as doenças de Moçambique. Então, alguém que é formado na Rússia, nunca viu malária, chega aqui, ele tem que saber malária. O exame vai aparecer malária. E se ele não sabe tratar malária, naturalmente vai ser reprovado. Assim como nós, quando vamos para os países de fora, na Europa, Estados Unidos, se nós não soubermos as doenças daquele contexto seremos reprovados e não seremos autorizados a fazer medicina. Dizia aqui que o exame não tinha questões que nem sequer faziam parte do processo de ensino-aprendizagem. Eu posso garantir que os exames tem questões de numeracia, que eu voltei a falar de doses de medicamentos para os doentes, conversão de miligramas para microgramas, gramas para miligramas, etc, etc, etc. Medicina geral, as perguntas de medicina geral, malária, tuberculose, HIV, pneumonia, doenças diarreicas dominaram. Tinham questões de ginecologia, obstetrícia, partos, as questões femininas, à volta do parto, como conduzir um parto, como conduzir um problema ginecológico. Tinha problemas de cirurgia básica. Cirurgia básica são aquelas infecções que o médico deve reconhecer, tratar e, se não souber, referir para especialidades. Neurologia, doenças da pele. 80% dos moçambicanos, quase todos, têm doença da pele. De qualquer forma, e é possível, e num contexto, por exemplo, até do HIV, o Dr. Rui Bastos, se estiver a ver, diz sempre isso. A manifestação do HIV em 80% dos casos é na pele. É na pele. E tinha problemas de questões de medicina legal. Então, na sua perspectiva, havia questões acessíveis de uma pessoa que está capacitada para exercer esta profissão. Olhemos para uma perspectiva, quando se diz que 70% reprovaram, significa que 30% aprovaram. O que quer dizer que 30% tinham capacidade de passar. Olhando para esta perspectiva, o exame não é tão inacessível. E é aquilo que a gente fizemos uma análise e para saber em cada uma dessas categorias de perguntas e vimos que os licenciados em medicina, grandes problemas estão na área de numeracia, medicina geral, cirurgia e dermatologia, problemas da pele. Portanto, esses são os graves problemas. Naturalmente, não foram... São as questões mais comuns. Mais comuns, naturalmente, que existem na sociedade moçambicana. Aqui outros... Doutora Alice, coloco-lhe isto... Esta perspectiva, concordo com esta perspectiva colocada aqui pelo Dr. Jorge Aluz, e que eram as questões das doenças mais gerais
com que se debatem os moçambicanos foram colocadas nesses exames e que os estudantes não foram capazes de responder? Os vossos estudantes não estão capacitados, não têm competências para lidar com este tipo de doença que ele enumerou? Quer dizer, também não podemos generalizar que os nossos estudantes ou que os estudantes daquela faculdade ou daquela, porque isto é um panorama geral. Não, eu estou a colocar o vosso, já irei para os da UEM e gostava de ir aos da Unilud, infelizmente. Isto é um panorama geral, de facto. Portanto, eu creio que não podemos ir por aí e, de facto, ao longo da formação, se houve um acompanhamento, se estiveram a prestar provas e se, de facto, demonstraram que tinham capacidade e passaram ao nível seguinte, porque a verdade é que na parte clínica, em que o estudante vai deparar com os desafios, com a doença, com o doente no dia-a-dia e consegue ultrapassar este desafio, não é a faculdade que está lá para dizer que aquele estudante está capacitado. Portanto, eles já fazem isto no dia-a-dia. Exatamente, já fazem isto no dia-a-dia. A formação do médico é exatamente isto. Porque muitas vezes ouvimos dizer, ainda agora saiu da carteira. O médico não fica sentado, ou o candidato a médico não fica sentado numa secretária a ler. A formação médica não é isto. A maior parte da formação médica é prática. Ele está num hospital, está no centro de saúde, está diante do doente, supervisionado, não está sozinho a aprender, de facto, e ao longo da rotação, como é assim chamado, aquele período em que ele está naquele sítio a aprender sobre aquela doença ou sobre aquele tipo de patologias, ele está a ser sujeito aos estímulos e tem que ultrapassar estes desafios que lhe são colocados. Se não tem capacidade, reprova, obviamente. Ora, se nós estamos a dizer que os estudantes, quando estão neste momento de avaliação, têm capacidade, passam e agora no exame estão a aparecer esses resultados. Quando estão neste processo prático, são avaliados por médicos já. Por médicos especialistas. Há aqui alguma coisa que não está bem. Há aqui alguma coisa de facto que não está bem. E é aí que eu acho que, em vez de se proceder de uma forma, quanto a mim pessoalmente, acho que não é das melhores, Facebooks e WhatsApps e espalhar, digamos assim, de uma forma viral, eu acho que temos que resolver a situação, porque aqui não se trata da velha guarda, não se trata do conflito de gerações, há aqui muita coisa que se está a falar e que eu creio que é desnecessária e está-se a perder tempo e a desviar do objetivo, porque aqui o objetivo é salvar vidas humanas, é tratar os nossos pacientes, é fazer com que quem não tem possibilidades para apanhar um avião e ir para a África do Sul ou para a Europa, ou seja lá para onde for, seja tratado com dignidade na sua terra. Pois, mas os resultados dos vossos exames não nos deixam sossegados, quer dizer... Quem é que está a formar os nossos médicos? Onde é que estão estes especialistas? Fazem parte da ordem? Não fazem parte da ordem? Estão lá, estão a ver o que é que se está a passar. Ainda bem que esta situação está a acontecer, ainda bem que existe este exame à ordem, ainda bem que se está a fazer um diagnóstico, eu sou desta opinião, ainda bem que existe este diagnóstico, ainda bem que estamos a ver o que é que está a passar, porque só assim é que podemos mudar. A partir do momento em que percebermos que algo não está bem de facto, é que podemos evoluir. Então, os docentes do SCTAC participaram num processo de elaboração dos exames ou de avaliação mesmo, correção dos exames? Sim, na parte das perguntas que a ordem aproxima. Sugerir as sim, perguntas. Exatamente. Nesta parte, sim, exatamente. E as perguntas que foram sugeridas estão lá ou não nas provas? Estão, sem dúvida, algumas. Fizeram alguma avaliação, vocês como uma instituição pedagógica, para ver o foco das questões que nós enviamos, qual é o nível de aproveitamento? Houve esse trabalho ou não? Está a ver, este trabalho não é um trabalho que se faça de um momento para o outro. As áreas pedagógicas das instituições, a sua tarefa é exatamente essa. Exatamente, inclusivamente está-se a ver não só este nível do clínico, porque o exame incide basicamente para a parte clínica. Estamos a ver a base, desde a base, mesmo a Faculdade de Ciências de Saúde no geral, para tentarmos, inclusivamente, juntamente com a Ordem dos Médicos, ao nível da Beira, estamos a desenvolver uma cooperação. Pedimos apoio a nível de temas, a nível de formação, opiniões
E estamos a cooperar, a verdade é que é esta. Nós não estamos de costas voltadas para a ordem dos médicos, não é isto que se permite, não é isto que se pretende. Estamos a tentar, de alguma forma, superar estas dificuldades, eliminar estas lacunas. Porque, ao fim e ao cabo, não é da intenção da faculdade estar a formar pessoas que não estão aptas para a vida prática. Porque isto é um investimento de cada um envolvido, não só da parte dos formandos, como dos formadores. A própria instituição tem um nome a defender, mas, acima de tudo, nós temos que pensar naquelas pessoas que estão no hospital e que estão também a ver estes debates, estão a ver estes resultados e que têm direito a ter um tratamento que é aquele que de facto seja ao contrário dos 4 comprimidos da digoxina e por aí afora. Porque, de facto, isto está a acontecer. Quando eu via os estatutos da Ordem dos Médicos, via o processo da acreditação das instituições de certificação de estudantes, nesta altura, vamos lá, abstraindo-nos da ordem que está a começar este processo, quem é que faz esta certificação? Quem é que diz que esta faculdade tem um plano de estudo que é consentâneo com aquilo que nós queremos formar como estudantes? O plano de estudo não cai do céu, é preciso olhar para a realidade concreta. Quem é que faz isso? Qual é a ligação que existe entre o que se ensina numa universidade, uma faculdade de medicina de uma universidade, numa outra? O governo aprovou aquilo que chama os créditos académicos para permitir a comunicabilidade entre as instituições. Como é que está esta realidade entre as vossas instituições? Eu acho que nós estamos a trabalhar nesse sentido, né, para que haja mobilidade e haja mútuo reconhecimento. Eu diria que o nosso primeiro currículo pós-independência foi inspirado num perfil que foi definido num Conselho Coordenador do Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério da Saúde, o maior, vamos dizer assim, consumidor dos nossos graduados, na altura único, definiu que tipo de médicos queria que fossem formados, baseando em padrões internacionais. Mas a realidade mudou hoje. De lá para cá nós temos estado a atualizar, há várias reformas. Nós fazemos parte, e eventualmente as outras instituições também, de movimentos. Nós temos um movimento aqui em África chamado Tuning Africa, que é uma espécie de movimento de tentativa de harmonizar algumas competências genéricas para a prática de medicina em África. E esse movimento aconteceu na Europa, aconteceu na América Latina e está a acontecer aqui em África, da qual a nossa faculdade faz parte também. Está a começar de fora para dentro, pelo que estou a perceber. Eu referia-me de dentro. De dentro nós tivemos algumas iniciativas. Infelizmente, nós tivemos um encontro em 2012, e a finalidade era tentar criar um fórum das faculdades de medicina. Criamos um grupo de trabalho. Hoje aconteceu a greve dos médicos e o grupo ficou desmoronado, portanto a iniciativa ficou desmoronada. Mas eu queria recuperar aqui um aspecto que o meu colega... Sabes, cada um cria uma universidade, faz o seu plano curricular naquilo que é a sua visão particular. Eu diria que nós temos sido consultados como, se calhar, a instituição mais antiga de referência. Temos sido consultados e temos estado a colaborar. Neste momento, por exemplo, estamos a colaborar também com o CM, a fazer a reforma do seu currículo, mas temos colaborado com outras instituições também que nos contactam. Sobretudo com a Unilur e a Unizambés temos uma colaboração muito mais desde a sua instalação. Quando fala de seguro raciocínio, vou pedir ao legislador para colocar as nossas linhas para ouvirmos as opiniões dos telespectadores. Afinal, são eles os clientes dos produtos da vossa formação aqui. Mas pode continuar. Eu queria recuperar aqui uma coisa que o meu colega disse, que esse trio, né, tanto escola, hospital e o corpo docente, na verdade eu diria, em vez de escola, tanto o conteúdo curricular, portanto aquilo que é nossa Bíblia, nosso guião, aquilo que nós queremos formar. E, portanto, o local onde as pessoas são formadas, portanto, hospital ou unidade sanitária. E nesse contexto, o papel do professor é fundamental, quer seja em transformar o conteúdo em ensinamentos, quer seja transformar os ensinamentos em aferições que podem conferir se os ensinamentos foram chegados lá ou não. Mas, se me permite, acho que falta pedagogia aí. E é curioso que a Universidade do Almadano tem uma das melhores faculdades de educação
E temos estado a colaborar com eles, temos estado a aprender. Faltar, não, temos estado. de facto, o problema é que aqui também temos várias gerações, é como disse o meu colega, as coisas foram evoluindo. O que éramos nós antes, éramos altamente dependentes de professores estrangeiros. Hoje somos totalmente dependentes de professores nacionais e estamos nesse processo de formação. Deixe-me só atender o nosso primeiro telespectador, o Sr. Gabriel Fundice. Boa noite. Muito boa noite. Sim, por favor. Gostaria de saudar todos os convidados depois. O tema de hoje não mexe as vidas das pessoas. Eu gostaria que órgãos médicos e aqueles que estão a ser formados nas universidades devem ser apoiados por órgãos médicos. Não deixar que eles concluam o curso, mas em tempos deles ainda estão a ser formados lá, a órgãos médicos apoiar esses universidades, tem esses cursos para ajudar, porque se ele estuda, depois de terminar, dizer que não, para apanhar licença tem que ir fazer outro estado. Estamos, como é acessível, trabalho com a vida das pessoas, às vezes leva 6 anos, 7 anos, porque os médicos estão a aprender todos os dias até a morrer. É preciso que o órgão médicos ajude essas universidades na formação dos médicos. Boa noite, vou deixar de falar com Muito bem, muito obrigado, Sr. Gabriel Fundice, pela sua participação. Enquanto aguardamos por outros subscritores, eu gostava. Será que os cidadãos podem ficar tranquilos ouvindo tudo isto? A ordem existe há apenas alguns anos. No período anterior à existência da ordem não existia essas coisas de certificação, enfim. Ou seja, muita gente pode ter passado sem este filtro e andou a cuidar das nossas vidas. Esta é a mensagem principal que os cidadãos têm quando ouvem estes resultados. Mas deixe-me só tentar manter essa pergunta. Um telespectador na condição de anonimato fala-nos da Beira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Eu gostava de... Eu tenho uma dúvida, na verdade. Sim. A doutora Lígia esteve comigo no último exame, aliás, nos 2 exames que fizemos. Mas costumada que ela esteja aí como diretora do Departamento de Ciências Médicas do hospital. Não percebo isso. Então, ela já está a exercer a medicina? Será? Ela pode, e nós outros, os reprovados. Gostava de ter esclarecimento. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se percebeu a questão. Estou um bocado confusa. Diretora de departamento? Pois, a questão não foi muito clara. Eu também ouvi com algumas dificuldades, pensei que fosse, sendo uma coisa particular, que tivesse percebido o contexto. Não, de facto. Se nos está a acompanhar, por favor, pode insistir e colocar mais claramente a questão. Eu não fiquei claro exatamente a pergunta que estava a colocar. Bom, mantemos a linha, não sei se temos mais alguém. Maria de Maputo, muito boa noite, minha senhora, por favor. Muito boa noite. Boa noite, por favor. Faça um favor. Boa noite. Primeiro cumprimentar o painel. Sim. Primeiro cumprimentar o painel. Sim, obrigado. Sim, eu estou a ouvir. Sim, pode falar, estamos a ouvir perfeitamente. Sim, e dizer assim, é muito triste nós termos que ouvir o que estamos a ouvir aí nesse debate. Sim, dizia que é muito triste ouvir o que está a acontecer aí no debate. Exato. Nós somos moçambicanos e acredito eu que nem todos nós temos condições para ser tratados fora. E, de facto, é lastimável o que a gente passa nas unidades sanitárias, principalmente, portanto, nas unidades sanitárias públicas. Inclusive, no Hospital Central, na clínica, é triste. Uma vez eu estive lá, o médico acabou desistindo de medir a tensão arterial porque o aparelho simplesmente não estava bom. Fez 2 tentativas, 2 aparelhos diferentes, entretanto não deu certo.
Ele acabou desistindo. Eu olhei para ele e disse, olha, doutor, eu não acredito nessa tensão arterial, porque se eu tivesse com essa tensão arterial, eu não estaria de pé. Acredito que já tivesse apanhado uma AVC ou até morrido, nem tinha chegado ao hospital. Então, eu acho que cabe também a ordem dos médicos, portanto, verificar a conduta dos nossos médicos, não olhar para a cara, não olhar para a beleza. Porque quando se trata de medicina, quando se trata de doença, é um assunto sério, são vidas. E acredito eu que todos os médicos, antes de obter o diploma, eles juram, fazem um juramento. O meu juramento é salvar vidas. Mas não é isso que acontece nos nossos hospitais, infelizmente. E é um bocadinho triste. Então, pedir o nosso governo, por favor, para que olhem mais para esse setor, porque esse setor é um setor chave, é um setor vital. Todos nós temos direito à vida. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Sra. Maria. Mantemos então a linha aberta para ouvirmos outros telespectadores sobre este tema. Não sei se já teremos alguém. Vamos usar uma linha. Vamos fazer sempre um compasso de espera entre o momento em que um telespectador desliga e entra o outro. Já teremos alguém ou não? O senhor Noé, nos fala a partir do Maputo. Boa noite. Já recebi. Boa noite, senhor Noé. Sim, sim. Sim, faça favor. Boa noite. Boa noite. Sim, é o seguinte, que... Boa noite. Boa noite. Pode falar, senhor Noé. Estamos a ouvi-lo. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos a ouvi-lo, senhor Noé. Penso que vou pedir ao meu sonoplasta. Parece que os telespectadores estão com um problema de retorno. Já percebi na chamada anterior com a senhora Maria que ela parece que não nos estava a ouvir. Bom, parece que o perdemos. Peço ao realizador para, quando fizermos a sessão das chamadas, acautelarmos esta questão. Eventualmente, mesmo que eles não tenham retorno, podem falar porque nós estamos a ouvi-los perfeitamente. Isto vai acautelar, portanto, a eventualidade de acautelar, não perdemos telespectadores quando estamos a ouvi-los perfeitamente. Muito bem, não sei se teremos mais alguém ou não. Bom, tenho razão de que não temos ninguém. Eu colocava-lhe essa questão e um pouco a senhora Maria pegou isto. Muito do que estamos a ouvir assusta-nos um pouco, quer dizer, a ideia de parece que não haver... Bom, tem o senhor Vavô Zambés, enquanto o senhor José Pires. Boa noite. Boa noite, senhor José Pires. Bom, eu queria brevemente procurar saber, porque consta-me que a Universidade Católica foi a universidade que foi aprovada, teve melhores resultados da avaliação. E... Entretanto, a Universidade Católica não está no painel, que era provavelmente até para esclarecer qual é o segredo para este resultado. Uma questão até também de identificar-se ou distanciar-se de alegadas injustiças que as universidades que foram reprovadas, por exemplo, estão aí a manifestar. Então, eu acho que é um reparo só que queria fazer para esta observação. Por que a Universidade Católica não está no painel? E, por exemplo, vejo aí o Espitac, que veio da Beira, e a sede da Universidade Católica também está na Beira. Acho que é uma questão de companhia, podia usar a mesma... Qual foi o critério? Talvez o próprio STV podia esclarecer esta questão. Porque, de facto, parece que há muita gente que está impávida. Como é que é possível uma universidade católica venha superar uma universidade de Eduardo Mondlane, que é a mais antiga? Este é um esclarecimento que eu estava a precisar, até para a própria universidade distanciar deste burburinho que está causado. Muito bem. Relativamente aos dados, a Universidade Católica tinha 24 candidatos e passaram 14. E, portanto, se olharmos para os dados termos estatísticos, é praticamente igual. A UEM também teve 30, passaram 15. Portanto, o número dos que passaram é mais ou menos igual. A diferença está nos candidatos, obviamente. Em termos relativos, se olharmos para os dados, é diferente de uma análise em termos absolutos. Mas o que eu queria esclarecer é que
As universidades que estão aqui, o Unilúrio, o EMES, o CEMES, KITEMES, KITAC, as universidades do exterior, são tantas que não caberiam aqui. Todos os efeitos, tentamos convidar algumas delas. Como sabe, o CEMES está na Beira, o Unilúrio está em Nampula, não puderam vir cá, portanto, no caso da Unilúrio, tínhamos ainda a expectativa que o dia de hoje que pudessem cá estar, nas razões de ordem logística não permitiram que cá estivessem. Nós não queríamos excluir ninguém, já não bastam os resultados que as excluem, queríamos que elas estivessem aqui o máximo possível para partilharem connosco as suas visões sobre este assunto. Enquanto o Sr. Lucas, não é? Sim, Lucas. Fala-nos a partir de Macio. Boa noite, faça favor. Boa noite. Sim. Faça favor, Sr. Lucas. Primeiro, queria cumprimentar o painel, né? E lamentar um pouco. Parece que as universidades pouco fazem para formar os médicos. Mas também tenho uma inquietação, não sei se era inquietação, uma pergunta. Os docentes que formam as universidades, será que fazem parte dos médicos? Dos médicos que no dia a dia tratam pacientes, é isso que quero dizer, não é? Exatamente, porque Exato. parece que há um grupo que forma e há um grupo que avalia. Os que avaliam, será que vão aos hospitais também? Exato. Os de ordens médicos. Parecem as mesmas pessoas. Dá aulas hoje, amanhã vem avaliar o próprio aluno que ele acreditou que tinha competência e diz que ainda não presta. Bom, perdemos o Sr. Lucas, mas penso que a sua questão já estava, ficou clara, onde ficou registada, claramente. Podemos atender mais 2, 3 telespectadores, encerramos as chamadas. Temos então a nossa linha aberta. Temos alguém? Vamos até ao encontro do Sr. Miguel. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, faça favor, Sr. Miguel. Sim, olha, estou falando do Zumbo. Sim. Gostaria de partilhar um pouco. Boa noite, estou falando do Zumbo. Boa noite. Sim. Está a falar de Zumbo, não é? Sim. Sim, faça favor, Sr. Miguel. Sim, eu queria partilhar um bocadinho sobre a educação médica. Sim, faça favor, Sr. Miguel. Bom, será que ainda temos o Sr. Miguel? A indicação de que perdemos o Sr. Miguel está, infelizmente, a falar-nos de tão longe. E era importante partilhar a experiência de quem está longe desses centros de poder, que são os centros urbanos. Infelizmente não foi possível obter a sua opinião. Vamos atender mais 2 telespectadores e depois fechamos. Vamos à Beira, de novo, eu encontro o Sr. Abdul Latif. Boa noite. Da Beira, Abdul Latif. Boa noite, Sr. Abdul Latif, por favor. Queria participar no programa. Exato. Está sim, boa noite. Eu queria falar aqui em relação ao... Em relação a? Boa noite, eu consigo lhe ouvir perfeitamente. Sim, pode falar. Participar e falar em relação a alguns aspectos. O primeiro aspecto que eu queria tocar aqui e colocar é a legalidade de proteção. Queria falar isso da legalidade de proteção. Se repararmos, por exemplo, para o artigo número 8, que foi mencionado aí, ou podemos ir para o próprio artigo número 9, que não foi mencionado aí, que fala dos requisitos para inscrição. Se repararmos para a linha A, está claro aí que ele diz, podem inscrever-se na ordem dos médicos os moçambicanos e estrangeiros licenciados em medicina geral ou licenciados em medicina dentária por escola superior moçambicana. A lei diz isso, a lei prevê isso. No entanto, a lei não prevê como requisito de inscrição a aprovação em nenhum exame. E depois temos outro fator que queria falar aqui em relação aos médicos de digoxina, que o Dr. Arroja ali falou. Acho que
definitivamente, ou em minha opinião, foi um pouco chocante. Porque o que acontece é, aonde estão os médicos de digoxina? São médicos ativos ou são médicos no passivo? Não é? Se repararmos, que são médicos que estão no ativo. Então, se há uma intenção em, primeiro, olharmos para a avaliação da qualidade dos médicos, teríamos que entrar no próprio campo, isto é, num espaço onde os médicos em ativo estão a exercer a atividade, porque estamos a falar de alguém que está a matar, estamos a falar de pessoas que estão no ativo. Então não adianta nós avaliarmos pessoas que não estão no ativo para finalizar em assuntos relacionados com as pessoas que estão no ativo. Temos de entrar em todo o campo e avaliarmos as pessoas que estão lá dentro. E depois tem uma outra questão um pouco paradoxal. Quando se fala aqui de, por exemplo, é nessa carta de ordem dos médicos que fala que pretende melhorar o atendimento. Mas se repararmos, na maior parte dos centros de saúde, das unidades sanitárias neste país, quem exerce a atividade médica são os colegas, é um pessoal que tem formação de 2 anos e meio. Por vezes, nos distritos, nas regiões mais recônditas, eu já tive a oportunidade de ir em alguns lugares, se for para Balama, se for para Chiuri, se for até mesmo para Ngorongosa, se for para Gofuro, mesmo aí no Maputo, em alguns centros de saúde, quem está lá é um técnico de saúde. Então estamos a credibilizar alguém que teve uma formação de 2 anos e meio e estamos a tirar o crédito de alguém que teve uma formação de 6 anos. Para além de não falar daquela lei. E é preciso ir ao estatuto da própria Ordem dos Médicos. Está claro aqui. Temos aqui, quando voltarmos para o artigo número 12, que fala de interdição de inscrição, não prevê interdição de nenhum desses candidatos, é preciso referir também que são médicos, não são estudantes. Queria retificar essa parte. Esses já têm um certificado de médico, são médicos. No entanto, são candidatos a membros da Ordem dos Médicos. Muito bem, muito obrigado, Sr. Abdul. Penso que a ideia essencial ficou. Captamos aqui algumas das questões que certamente os nossos convidados aqui vão responder a elas. Podemos atender o último telespectador, depois voltamos aqui ao nosso painel. Estou a tentar dar espaço ao máximo possível a pessoas, uma vez que este é um assunto que mexe com a sensibilidade e a vida, mas mais do que a sensibilidade, a vida das pessoas. Então podemos atender o último telespectador desta noite. Vamos a Nampula, encontro o Sr. João. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor, Sr. João. Sim, tenho uma questão. Eu acho que nós estamos atentos. Sim. Uniformizar as escolas, criar condições para que tenhamos laboratórios, né? Tenhamos tudo e menos nada. Porque nós não podemos comparar alguém que passou numa faculdade, né? Sem condições com alguém que, por exemplo, formou-se numa outra faculdade. Então, para mim, acho que isso era algo injusto. É justo aparecermos aqui, vamos, suponhamos alguém formou-se em Cuba e outro formou-se em Moçambique. Podemos pensar na medicina tropical como dizia há bocado, mas para mim isso é injusto. Tem que ser tudo uniforme. Se abrimos uma faculdade em Nampula de medicina, né, vamos criar condições que tenham laboratórios, que tenham todas as condições que tem a UEM, que tem a Zambé, por aí fora. Então, para mim, há uma injustiça. Porque depois vamos querer avaliar todos por igual, o que não está certo, na minha ótica. Muito bem. Muito obrigado, Sr. João, pela sua participação. Foi o nosso último telespectador desta noite. Gostaríamos de ouvir muito mais telespectadores, mas obviamente isso não é possível. Esta amostra, pelo menos, dá-nos uma indicação. Muito bem, há várias questões que foram colocadas. Posso começar aqui pelo Sr. Jorge Arroz. Há várias questões. Sr. Abdul, em particular, esta questão de que será justo que técnicos de medicina que suportam os nossos hospitais pelo país adentro possam exercer, e quem ficou 6 anos numa universidade não possa. Em particular, levantava a questão do artigo 9, que tanto os requisitos para a inscrição, tanto um dos requisitos para ser membro na ordem
é ser licenciado em medicina ou medicina dentária. Ou seja, eles podem ser membros da ordem, mas não podem ser médicos. É um pouco o que eu queria ouvir da sua parte, porque no requisito não se diz licenciados e aprovados no exame. Portanto, estou aqui a fazer uma interpretação do que está aqui. Sim, obrigado, Jeremias. Em primeiro lugar, há uma questão prévia que foi colocada sobre se o povo deve ficar tranquilo. Eu acho que nós, todos os atores envolvidos no processo de formação médica, devemos garantir essa tranquilidade, porque não queremos naturalmente assistir continuamente e de forma massiva ao fenômeno de êxodo de pacientes para as vizinhas África do Sul, Malawi, Zimbábue, um pouco daquilo que tem acontecido e temos observado e que não é segredo para ninguém. E como devemos garantir? Devemos garantir apostando cada vez mais no processo qualitativo da formação de médicos. E só para dar um pequeno exemplo, a Ordem dos Médicos recebeu uma carta, não vamos aqui mencionar estudantes de que instituição, que era mais uma carta de desabafo que dizia como se pode explicar sobre vossa tutela que um estudante do curso de medicina saia do primeiro ano ao 6º ano sem aulas práticas, sem uma urgência sequer feita, sem uma guardiã médica, sem um parto feito em 5 anos e só entra no 6º ano quase e aproximadamente vazio, gastando tempo para ser chamado de doutor. Portanto, antes de... É o que ocorre em algumas faculdades. Algumas escolas superiores, estudantes do último ano, fizeram uma exposição, equivocadamente à Ordem dos Médicos, pensando que a Ordem dos Médicos é que tinha a tutela da formação. E nós, como a Ordem dos Médicos, reencaminhamos esta carta para a instituição que tutela o ensino superior. Ademais, dizia, como se explica que o estágio integrado seja controlado por médicos recém-graduados? Portanto, em que o estágio está controlado por médicos recém-graduados, as disciplinas estão sendo regidas por médicos de clínica geral. Portanto, é um bocadinho esta situação que nós temos que debater e aprofundar. O que acontece no curso de Direito, de Psicologia, de Geografia, nas várias universidades é isso, na verdade. Quem anda a dar aulas são licenciados, recém-licenciados ainda por cima e tudo isso. Assusta-nos já saber que isso chega à medicina. Assusta tudo. Eu prefiro cruzar com um mau advogado, um mau topógrafo, mas não um mau médico. Olhando para os advogados, a Ordem dos Advogados também tem o seu exame, que tem uma taxa de reprovação, segundo eu fiz minhas pesquisas, à volta de 40% também. Agora, tem a questão, antes de mais também, sem esquecer, eu gostaria de saudar o doutor Miguel Munana, que tentou estabelecer o contacto de Zumbo. Está sensivelmente 10 anos no Zumbo e de certeza que teria dado alguma experiência daquilo que é fora a vida acadêmica, mas que é o cotidiano, e de certeza que poderia responder a alguma questão relacionada com o técnico de medicina que formou-se em 2 anos e meio. Houve uma pergunta relacionada com isso, que estamos a dar mais credibilidade. Não está-se a dar mais credibilidade ao técnico de medicina, nem ao enfermeiro. O que estamos a dizer neste momento é que não estamos preocupados com o processo de formação de médico. Em algum momento, e foi recentemente criada a Ordem dos Enfermeiros, provavelmente vai estar preocupado com o processo de formação dos enfermeiros. E este é um processo que vai avançando, tem que ter um início. Se é a Ordem dos Médicos neste momento, provavelmente daqui a pouco vai a Ordem dos Enfermeiros e aí por em diante. Em relação ao artigo da Ordem dos Médicos, que diz que pode ser inscrito, pode é uma possibilidade sim ou não, que é conjugada, portanto, com aquilo que é o princípio do reconhecimento pela Ordem dos Médicos para inscrição, e tendo em conta de que estamos perante a Lei 3/2006, naturalmente existe o regulamento que clarifica os detalhes do processo de inscrição do licenciado de medicina como médico. E essa distinção que nós vamos tentando criar e estabelecer é que o licenciado em medicina não é médico, assim como o licenciado em ciências jurídicas não é advogado. E para ser advogado passa um exame da Ordem dos Advogados e para ser médico passa por um exame da Ordem dos Médicos. Os vossos estatutos são problemáticos, é preciso que eu diga.
O Estatuto da Ordem dos Médicos é reconhecido que tem um estatuto embrionário, é o primeiro estatuto que surgiu e naturalmente também já está sendo alvo de revisão para fazer a harmonização daqueles aspectos que podem criar contradição. Mas o fundo de tudo que nós temos que frisar aqui, eu acho que estamos todos interessados em salvar vidas. E queremos a maior credibilidade dos pacientes para com os médicos moçambicanos. Queremos que os médicos estrangeiros que venham exercer a atividade médica em Moçambique o façam com a qualidade necessária. Já ouvimos várias vezes que chegam médicos estrangeiros e que não sabem operar. Não conseguem fazer uma operação simples, uma hérnia, por exemplo. Então, nós temos que limar este assunto para o bem do povo moçambicano, porque se deixarmos isto para mais tarde, os custos podem criar prejuízos sociais irreparáveis e colaboração, faculdade de medicina, docentes, hospitais de ensino, a ordem dos médicos, vamos juntar todos os atores, olhando com o pano do fundo o contexto moçambicano e o currículo de formação de médicos, garantir um processo de harmonização e aquela faculdade que quer acrescentar mais uma ou outra disciplina, pode acrescentar, mas temos que ter um padrão em Moçambique para a formação de médicos. Fora isto, nós estamos no mau caminho. E este encontro que nós queríamos convidar aqui em viva voz para todas as faculdades que não estão aqui presentes, instituições de ensino superior e para os que estão aqui presentes, vamos tentar que dentro dos próximos 2 meses a Ordem dos Médicos pretende fazer uma reflexão a este assunto para podermos estancar o mais rápido possível as situações anómalas e garantir que Moçambique almeje o número de médicos suficientes para tratar com qualidade o povo moçambicano. Nesta altura, se uma universidade quer abrir uma faculdade de medicina, como há pouco tempo a UP queria fazer, para além daquela autorização, a quem pede autorização? Eu penso que é o Ministério de Ciências, Ensino Superior e Tecnologia neste momento, e que é um dos aspectos, por exemplo, a Ordem dos Médicos não é consultada neste processo, e eu penso também aquilo que tenho como informações é que a antiga lei, a instituição abriu o ensino superior, mas a abertura de cursos não era controlada pelo Ministério do Ensino Superior. Tenho informações daquilo que foi o contacto que tivemos com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que está em revisão a próxima lei do ensino superior para poder acomodar e controlar esses aspectos específicos de abertura de instituições de ensino superior ou escolas de formação de médicos. Então, se eu quiser abrir agora, tiver uma universidade, posso abrir? Por exemplo, o AUPE tem a autorização do ensino superior e tentou abrir uma escola de formação de médicos em Inhambane. Pessoalmente visitamos essa escola e não havia condições para poder se avançar com o assunto e, felizmente, com o ministro, o reitor neste momento da UPE tomou uma decisão sensata de proceder ao encerramento antes que seja tarde demais. Por pouco tínhamos mais uma faculdade. Mas queria ver a vossa opinião, Dr. Machina, aqui. Eu queria recuperar aquela questão do trio, mas queria dizer que nós normalmente quando fazemos reforma, e estamos neste momento no processo de reforma, estamos a atualizar o nosso currículo, consultamos os stakeholders nacionais, nomeadamente a Ordem, a Associação Médica e o Ministério da Saúde, nunca faltam, e agora que tivemos a visita dos avaliadores africanos, nós convidamos também, estava presente o Presidente da Associação Médica de Moçambique, e aproveito para agradecer porque disponibilizou para vir lá e participar no debate com os avaliadores externos. Um debate fechado, em que nós não participamos e eles fizeram interação direta com os stakeholders, que é bom. Eu queria também dizer que todos nós temos vontade de trabalhar para melhorar a qualidade. Somos médicos e quero dizer que fui membro do Comitê de Bioética da Ordem dos Médicos, no anterior mandato da Ordem, e atualmente também sou membro do Colégio de Saúde Pública e faço parte do grupo que vela pela formação dos pós-graduados em saúde pública. Por que é que eu estou a dizer isso? Durante quase 4 anos ou um pouco mais, nós tivemos vários casos de questões éticas médicas, mas nós nunca trouxemos à imprensa ou à mídia. Resolvemos, consultamos peritos onde nós não tínhamos competências, cada um de nós tem as suas próprias competências, eu tenho competências em saúde pública, alguém pode ter competências em ginecologia, etc. Convidamos as pessoas com competências apropriadas, formamos comissões
Para o efeito, discutimos assuntos e damos as devidas resoluções. Isto para dizer o quê? Quer dizer, eu quero valorizar a ordem. A presença da ordem é inquestionável, ela é necessária. Mas o que a ordem fez, e a colega mencionou, de disseminar os resultados nos mídias, eu acho que não foi uma postura correta. Por isso que eu estava a insistir que, será que este teste é válido? Tem esses 3 critérios que eu mencionei. E por isso que também mostrei aquelas figuras, porque isto é repetitivo. Nós temos indivíduos que, e como também a colega disse, eu posso elaborar testes acima do nível daquele que eu quero avaliar e reprovar. Isso avalia a nossa instituição. Agora, eu quero dizer o seguinte, há 3 ou 4 semanas atrás, e aliás, uma graduada nossa escreveu também para a nossa reitoria, a agradecer, coisa rara, agradecer a formação que mereceu na nossa instituição, porque conseguiu aprovar com distinção na África do Sul e conseguiu admitir para o Colégio da África do Sul. E, aliás, foi essa estudante que motivou todo este movimento para nós voltarmos a revalidar a nossa acreditação na África do Sul. O facto dela ter passado nos valoriza, e se ela tivesse reprovado nos desvaloriza. Quer dizer, como é que nós avaliamos, como é que nós colocamos a instituição, se um indivíduo que foi formado por nós dá-se bem ou dá-se mal? Não há dúvidas. Num exame de 4 horas... da África do Sul, olha, estudantes moçambicanos só reprovam aqui. Isso aí é mau. Os estudantes moçambicanos passam com distinção. É muito bom. Claro. Não temos dúvidas que Portugal estes também. elementos, bem ou mal feitos, eles têm repercussão. Claro, o que me incomoda aqui, e com todo o respeito pelos colegas da Ordem, se de facto a aposta é na qualidade, então por que é que não se aproximaram de nós e disseram, bom, os vossos graduados têm deficiências neste e naquele aspecto, têm deficiências na dermatologia, há necessidade. Agora, falando especificamente nesse aspecto, esse trio é importante, e nesse trio, tanto o conteúdo curricular, o local de formação e o professor, nesse trio, o professor tem um papel fundamental. Aquela postura anterior em que o professor é que era o centro da atenção, mudou, o paradigma mudou. Hoje, o centro da atenção é o estudante. Então, se um estudante reprova 1, 2 vezes ou 3 vezes, ou se aprova e aprova com deficiências, a culpa onde é que está? Mas será que esta perspectiva pedagógica do estudante como sendo aprendizagem é implementada nas universidades? Claramente, essa é uma questão importante. É por isso que eu dizia logo Será no que início, muitos desses docentes dessas faculdades técnicas, sobretudo, têm conhecimentos de pedagogia, técnicas da ciência de transmissão de conhecimento? Que este é que é outro problema que é colocar. Aqui há 2 aspectos. Portanto, existe o paradigma antigo do ensino, em que o mestre ensina o seu... Isso é milenar, portanto, desde o tempo hipocrático. E ainda existem muitos mestres. Essa parte ainda tem importância. Ela não pode ser descurada. Mas tem outra parte, porque o volume do conhecimento de medicina é enorme. É preciso orientação pedagógica para o estudante seja orientado para aquilo que ele deve priorizar no volume. Se eu lhe mostrar livros de medicina, tem acima de 1000 páginas. E nós temos 6 disciplinas. É possível absorver tudo aquilo? Não, precisa de orientação. Agora, o que eu queria dizer é... Se calhar é onde é evidente a necessidade de ter pessoas especializadas na ciência de transmissão do conhecimento. Medicina, é por isso que eu fico um pouco preocupado com a ordem nesse sentido. Que nós, quando entramos para a direção da faculdade, uma das coisas que percebemos e criamos, se forem ver, eu não estou aqui a inventar, não teria necessidade de fazer isso, criamos gabinete de educação médica e começamos a formar alguns dos nossos quadros, pagamos até para formarem em educação médica. Educação médica é uma especialidade tal como é a ginecologia ou é a obstetrícia ou e tem habilidades, tem competências próprias. Será que a ordem tem essas competências? A validação de um teste. Os professores deviam ver que perguntas, multiple choice, portanto, múltipla escolha, tem lacunas, tem deficiências. Eu posso lhe mostrar quais são as desvantagens de perguntas de múltipla escolha. Tem deficiências. Perguntas de múltipla escolha são suficientes para avaliar um estudante formado durante 6 anos, 4 anos. Mas eu queria terminar... Essa é outra discussão. É outra discussão. Mas o que me preocupa... O ensino médio agora, 11ª, 12ª, o que me preocupa, está a avaliar os estudantes com um sistema de múltipla escolha. Tem incluindo disciplinas como português e Exato. companhia.
O que me incomoda e me entristece, e o nosso esforço tem sido nisso, em capacitar, a tentar mudar este paradigma. E eu vou lhes dizer que eu tenho muitos professores séniores que já começam a concordar connosco, posso assim dizer. Nós temos professores, na altura que celebramos 50 anos, nós temos 53 anos. Na altura que nós celebramos os 50 anos, acima de 100 certificados que nós demos de mérito de pessoas que tinham 25 ou mais anos. Foi o cut-off que nós fizemos. Acima de 100 diplomas assinados pelo nosso reitor. Nós temos 192 docentes. Nós temos uma massa crítica valiosa. Agora, se a massa crítica deixa passar essas oportunidades, tem o estudante um ano, reprova, não faz correções adequadas, não detecta, né? Portanto, não tem o seu radar orientado para o estudante, centrado no estudante, e não resolve. E depois faz um teste, nesse sentido de pregar uma rasteira para demonstrar que esses que são formados não são competentes. Eu acho que isto é perigoso, porque eu fico preocupado se houvesse problemas de formação, e temos problemas, eu reconheço e reconheci aqui várias vezes, nós temos problemas que precisamos resolver. Mas a Ordem devia aproximar-se de nós de uma forma construtiva, nesta postura de que vamos trabalhar em prol de melhoria de qualidade, de formação, para salvaguardar, porque os vossos estudantes têm qualidade que nos deixa confortáveis. Exatamente. Desde 2012, cada vez que eu tenho que liderar o juramento, eu fico emocionado, porque recordo todos aqueles preceitos recomendados pelo Hipócrates. Deixa-me ouvir aqui, doutora Lísia, as notas que deixou relativamente às intervenções dos telespectadores. Houve uma intervenção em particular de alguém que perguntava estes médicos que avaliam, estes médicos que dão aula, se são os mesmos, se pertencem à ordem, se são os mesmos. De facto são médicos especialistas que pertencem à ordem. Então, de facto, se detectaram falhas, por que não se corrigiram atempadamente? Para que deixar a situação tornar-se caótica? Porque neste momento, a meu ver, está caótica no panorama geral. Os médicos, quando querem, são poucos, não é? Somos cerca de 1000, sim. Somos poucos, mas nesta situação parece que são muitos. No sentido de que parece que aos que formam, aos que avaliam, aos que estão nos hospitais, fica esta sensação. São os mesmos, basicamente. São os mesmos. São os mesmos, basicamente. Em relação à questão também, que também tem-se dito muitas vezes, Moçambique precisa de médicos. Moçambique precisa de médicos, mas não precisa de maus médicos. Pois, é claro. Estamos concordados. Não precisa de maus médicos, ninguém precisa de maus médicos, ninguém precisa de realmente ter que sair, como dizia também outra telespectadora, precisamos de encontrar aqui aquilo que precisamos. Centro de saúde, hospital, na urgência, onde quer que seja, sermos tratados com dignidade, com respeito e com alguém que saiba o que é que está a fazer. Agora, em relação a esta questão de ordem e faculdades, de facto, devia, pegando nas palavras do doutor, de uma forma construtiva e não destrutiva. Vamos tentar construir algo para o futuro, mas algo sólido. E não estar simplesmente a fazer uma tempestade. Está a parecer que há aqui, fala-se em barricadas, não há guerras aqui, que eu saiba. Portanto, vamos tentar revitalizar a área da medicina, porque de facto há problemas sérios. Em relação à faculdade ISCTAC em particular, que é recente, e pegando no último exame, sim senhora, ficámos mal na fotografia, mas no panorama geral não estamos tão mal quanto isso. E além do mais, os nossos campos de estágios são os mesmos que das outras universidades, ou seja, os hospitais, os centros de saúde, os médicos são os mesmos. Então, talvez esteja aqui... O vosso corpo docente sim. É um corpo docente formado daqui, de onde é que vem? Sim, formado daqui, pertencente à Ordem dos Médicos, são os especialistas que estão a trabalhar no Hospital Central da Beira. O nosso campo de estágio é o Hospital Central da Beira. Quer dizer, eu acho que isto aqui está tudo dito e agora cada um interpreta à sua maneira. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui. Nós quisemos evitar o debate, mas penso que um debate maior terá de continuar ao nível da classe, porque ficou evidente que aqui falta qualquer coisa na ligação desta máquina para haver a engrenagem. O papel do Estado. Qual é o papel do Estado? O Ministério da Ciência e Tecnologia
só licencia as universidades, e depois quem é que faz o acompanhamento de tudo isto? Se eu crio uma universidade, não tenho esses laboratórios, como esta carta disse, tem estudantes que chegam ao 6º, 7º ano, nunca fizeram estas aulas práticas. Quem é que fiscaliza tudo isto? Para todos os efeitos, quando nós, utentes, olhamos para esses estudantes, pensamos que eles estão em igualdade de circunstâncias do seu processo de formação. Portanto, há aqui muitas coisas que é preciso clarificar nesta relação. Quero agradecer a vossa presença, os nossos telespectadores que nos acompanham também dizemos o nosso muito obrigado. Em termos de linha aberta, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Boa noite, até lá. Esteja seguro com o Indica Indústria. Índico Seguros. Viva sem medo. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui.
Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Abrimos já as notícias de hoje com o aumento do preço de combustível. Assim, a partir de amanhã, o gasóleo e a gasolina passam a custar mais caro, enquanto o gás doméstico desce de preço. Depois do último reajuste, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia atualizou esta terça-feira os preços de combustíveis e outros produtos petrolíferos, com efeito a partir desta quarta-feira. O gasóleo passa dos 50,48 para 53,38 meticais por litro. A gasolina sobe dos 56,59 para 57,68 meticais por litro. O petróleo de iluminação também subiu dos 39,65 para 40,67 meticais por litro. O gás doméstico é o único produto que baixou de preço, descendo de 50,74 para 48,91 meticais o quilograma. O Ministério explica que a revisão dos preços de combustíveis e outros produtos petrolíferos é feita numa base mensal, sempre que se verifica a variação do preço base superior a 3%, ou caso haja alteração de impostos. O último reajuste de preço de combustíveis foi feito no dia 19 de julho. O Governo anunciou hoje que a economia nacional cresceu menos nos primeiros 6 meses deste ano, comparativamente ao mesmo período de 2016. Moçambique cresce 3% no primeiro semestre, ou melhor, cresceu 3% no primeiro semestre do ano, quando, em igual período de 2016, o crescimento foi de 4%. Os dados do desempenho da economia foram divulgados esta terça-feira pelo Conselho de Ministros, que apreciou e aprovou o balanço do Plano Económico e Social e o relatório de execução do Orçamento do Estado, referentes ao primeiro semestre. A taxa de crescimento abrandou, tendo-se situado em 3%, contra os 4% do ano passado. Os preços dos produtos básicos reduziram. O metical apreciou face ao dólar e a capacidade de importação do país melhorou. Os dados animam o governo. O Conselho de Ministros constatou que, relativamente ao plano das atividades planificadas, portanto, atividades e metas programadas, a realização foi em 56%. Relativamente às receitas do Estado, o volume arrecadado atingiu o valor de 85.181.100 meticais, correspondendo a um desempenho de 45,7% do plano anual. Na sessão desta terça-feira, o Governo aprovou ainda a revisão da lei cambial, atribuindo poderes plenos de regulamentação ao Banco Central. Por um lado, temos o Banco de Moçambique como Banco Central, por outro lado, temos o Banco de Moçambique como autoridade cambial. No âmbito do Decreto 83/2010, a que me referi, algumas atribuições estavam acometidas ao Conselho de Ministros. O que o Conselho de Ministros faz agora com a revisão é passar, portanto, todos os poderes, portanto, normativos no que diz respeito ao controle cambial ao Banco de Moçambique, para que haja flexibilidade, para que o banco, de acordo com os comandos constitucionais, efetivamente possa exercer as suas atribuições na plenitude, de modo a agir prontamente, em tempo útil e tempestivamente, sempre que for necessário. Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros aprovou a política do mar, que tem por objetivo reforçar o controlo da exploração dos recursos marítimos no espaço moçambicano e garantir maior arrecadação de ganhos para o Estado moçambicano. A reação agora da EDM em relação à nova tarifa de energia. A Eletricidade de Moçambique diz que o reajuste da tarifa de energia
visa fazer com que as receitas cubram as despesas da empresa. Para a EDM, a atual tarifa coloca em causa o desenvolvimento de novos projetos de produção e fornecimento de corrente elétrica. O porta-voz da EDM disse igualmente que não são abrangidos pelas novas tarifas os consumidores de baixa renda. O nosso preço de venda de energia é cerca de $700 mil, mas o nosso custo de compra de energia para podermos fornecer aos clientes é cerca de $9,5 cêntimos. Então, logo a princípio, portanto, entramos numa situação em que a tarifa não reflete aquilo que são os custos. Não refletindo os custos, coloca a EDM numa posição bastante desconfortável em relação à sua capacidade de investir, de manter os clientes, não é? E de garantir um fornecimento aceitável de energia a todos os consumidores. Portanto, aquela que é a tarifa para as populações mais desfavorecidas, daqueles que consomem até 125 kWh por mês, essa não foi mexida. Também a tarifa de energia para o escalão, ou seja, para os consumidores agrícolas, também não foi mexida. Portanto, a tarifa está a incidir sobre os clientes, tanto de mais posses, domésticos, os clientes industriais e os clientes também de tarifa geral, neste caso, que são as lojas, são os escritórios, são os pequenos negócios. O Fundo Monetário Internacional apoia a decisão das autoridades moçambicanas de ajustar, a partir de hoje, as tarifas de eletricidade. O FMI diz que a nova tabela tarifária deverá ajudar a limitar as perdas operacionais da EDM e proteger o orçamento do Estado, ao mesmo tempo que irá proteger os consumidores de baixa renda e mais vulneráveis através de uma tarifa social. No Jornal da Noite, moradores do bairro de Intaca, no município da Matola, mostram-se indignados com a eletricidade de Moçambique devido a uma conduta elétrica de alta tensão que passa por cima de suas residências. Os mesmos exigem novos terrenos e indemnizações para se retirarem do perigo iminente da linha. São os moradores do quarteirão 4 do bairro de Intaca, município da Matola, que se mostram agastados com a EDM e estruturas do bairro devido a uma conduta de alta tensão em construção que passa por cima de habitações. O grupo de residentes exige indemnizações e novos terrenos para abandonar o local devido aos riscos que pode incorrer com a instalação da conduta de alta tensão. Nós estamos numa situação de passagem dos fios de alta tensão por nossas residências. Então, nós ficamos com uma situação de não saber o que temos que fazer com a continuação do projeto deles da EDM. Porque vieram aqui dentro da minha residência, pediram o nome completo com uma equipe da EDM e cortaram algumas árvores. Já passam minimamente 2 anos, mas a EDM não se pronuncia. Eu tenho que continuar com a minha construção, eu tenho que parar, porque o meu quintal foi abrangido com a baixada da alta tensão. Alguns residentes falam do drama que se vive mesmo antes da ligação definitiva da corrente na nova linha. Nós já procuramos a ele, está a ver, para ser resolvido, sei lá quando, mas o que eu já estou a ver, eles estão a dizer que essa gente aqui, essa população já foram indemnizados, está a ver. Eu aqui estou preocupada, está a ver, porque não recebi nenhuma indemnização e conforme assim estão a ver, estou embaixo dos fios, às vezes saio, deixo os filhos ali embaixo, sei lá quando. A situação da minha casa tem poste dentro do quintal, parte da casa. Então é complicado e fica complicado com as crianças, tem crianças lá em casa. Quando começa a ventania, eu não tenho como sair, tenho que ficar lá dentro, trancada com as crianças. Não queremos viver embaixo dos fios. Por seu turno, a Eletricidade de Moçambique diz tratar-se de invasores do corredor da antiga linha de alta tensão e que serão apenas compensadas famílias que residem a pelo menos 6 metros da linha de alta tensão. Há 2 situações. Portanto, há uma situação em que temos uma linha nova, portanto, que está a atravessar casas fora do corredor. Portanto, a EDM é que está a invadir a zona das pessoas. Nessas situações, a EDM vai compensar. Nesta linha nova também, embora as pessoas tenham invadido o corredor da EDM, na zona onde já tínhamos corredor, a EDM, para passar com a nova linha, portanto, a EDM está a compensar estas pessoas. A EDM não está a compensar as pessoas que estão nas proximidades das linhas antigas,
que invadiram as servitudes, estão lá com as suas casas e por cima passa uma linha que não foi mexida, porque já é uma linha que já lá estava. E nessas situações, portanto, a ideia não está a compensar as pessoas. O recenseamento geral da população e habitação atingiu uma cobertura de 88% até domingo, o que significa que aproximadamente 24 milhões de habitantes foram recenseados, de acordo com informações divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Os resultados preliminares do censo 2017 serão divulgados até o dia 31 de dezembro do ano em curso e os resultados definitivos até o dia 30 de junho de 2018. O quarto censo 2017, iniciado no dia 1 de agosto, termina formalmente hoje, mas, tal como prevê a lei, agora seguem operações de gestão de casos especiais não cobertos, tais como o recenseamento em alojamentos coletivos, ainda não abrangidos, quartéis, viajantes, meninos de rua, bem como das pessoas que ainda não tenham sido recenseadas. No presente censo, o Instituto Nacional de Estatística prevê recensear 27 milhões de habitantes. Para amanhã está agendada uma conferência de imprensa do balanço do processo. A Polícia da República de Moçambique fez hoje o seu habitual briefing, no qual reiterou que os indivíduos mortos a tiro na última sexta-feira, na Matola, eram criminosos. O Comando-Geral diz ainda que os agentes agiram em legítima defesa perante tiros disparados pelo grupo suspeito. 4 dias depois da noite sangrenta na Matola, a polícia veio responder às mais variadas críticas sobre a atuação dos seus agentes, que resultou na morte de 7 jovens. A intenção, na verdade, era de neutralizar... O porta-voz do Comando-Geral reafirmou que os agentes foram obrigados a agir em legítima defesa quando os suspeitos, ora em perseguição, começaram a disparar contra as autoridades. Nós estamos a dizer que é uma quadrilha perigosa que vinha sendo procurada há bastante tempo. Houve um processo de troca de tiros iniciado por integrantes desta quadrilha e, na sequência, infelizmente, reiteramos que a intenção primária era neutralizá-lo, mas por terem aberto fogo, naturalmente, que a polícia devia responder. E da resposta, infelizmente, esses indivíduos perderam a vida. Neste momento, as autoridades estão a trabalhar no sentido de identificar os familiares das 7 vítimas mortais. Apesar do ataque surpresa do grupo suspeito de cometer vários crimes na Matola, a polícia diz que não sofreu danos. Eu penso que uma constatação importante, as munições, elas quando são disparadas, o direcionamento que levam num processo de troca de tiros, onde há forças em movimento, as munições podem atingir uma árvore, um edifício, uma viatura, e perna, olho, cabeça, e infelizmente há cenários em que se perde a vida, como nós podemos constatar. Agora, se podemos precisar que há um agente que a sua camisa sofreu perfuração, nós não temos essa indicação por parte da PRM. As constatações são aquelas que foram apresentadas a primeira no local do fato, e estas é que são evidências que constam de todo este processo. Os agentes saíram ilesos. Neste processo de troca de tiros não há baixa registrada do lado da polícia. O porta-voz do Comando-Geral falava no habitual balanço semanal, período durante o qual a polícia registrou 131 casos criminais e 25 acidentes, que resultaram em 20 mortos. 2 camponeses morreram no último fim de semana no município de Dondo, em Sofala, depois de terem consumido álcool hospitalar que receberam de um produtor agrícola como pagamentos de um biscate numa machamba. Estes 2 indivíduos, por sinal patrão e empregado, foram detidos no último fim de semana no município de Dondo, em Sofala, depois de 2 camponeses contratados por eles para fazerem trabalhos na machamba do primeiro terem morrido após ingerirem álcool hospitalar misturado com água. O álcool foi entregue aos camponeses como pagamento de um trabalho que as vítimas acabavam de fazer numa machamba. Minutos depois de consumir o álcool, os 2 camponeses de 46 e 55 anos de idade morreram. Tomamos conhecimento também do trabalho que foi realizado a nível de Mutua, que fora destes 2 últimos que pereceram no dia 9
Existe também um outro caso que foi registrado no dia 3, mas que não teríamos tomado conhecimento, tendo em conta que depois deste indivíduo ter perdido a vida, tratou-se da transladação do seu corpo à província de Inhambane, onde aconteceu tanto o seu funeral. Armindo Henriques, diretor do Centro de Saúde de Dondo, explicou que o álcool em causa, cientificamente denominado etílico, é usado para desinfetar material médico cirúrgico. Não pode ser consumido como uma bebida alcoólica, assim, porque ele dá cabo ao fígado, é muito nocivo. Então, a concentração que tem este álcool tem uma toxicidade que pode causar uma morte imediata. O proprietário da machamba, que não indicou com clareza onde adquiriu o álcool, alegou que comprou o mesmo para usá-lo no corte do cabelo e acrescentou que foram as próprias vítimas que pediram o álcool para consumi-lo. Eu expliquei para eles que é para isso que era perigoso, que não podiam ser consumidos. Mas mesmo sabendo que era perigoso, deu-lhes esse produto? Bem, isso aí, como eles pediram pela primeira vez, eu entreguei, não aconteceu nada. Então, pensei que talvez também não ia acontecer nada. As duas vítimas foram enterradas no último domingo e a polícia, para além de ter apreendido o álcool, já abriu um processo contra os 2 indiciados. Continuamos na província de Sofala. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, só poderá sair das matas da Serra da Gorongosa, provavelmente em dezembro deste ano, caso haja um entendimento claro em torno de um novo modelo de governação do país. A garantia foi dada nesta segunda-feira na cidade da Beira pela chefe da bancada da Renamo na Assembleia da República, Ivone Soares. Nós queremos celebrar uma saída que seja uma vitória para todos os moçambicanos. Mas o recente encontro com o chefe do Estado abre alguma perspectiva? Abre, nos enche de esperança, nos encoraja, mas nós queremos que isso se reflita em atos. E é por isso que nós queremos que até dezembro, por exemplo, o Parlamento aprove o pacote de medidas atinentes à descentralização e queremos que o mais rápido possível haja enquadramento dos nossos comandos nas Forças de Defesa e Segurança. Aí nós estaremos a ver que realmente os atos do presidente Nyusi estão-se a traduzir em coisas concretas, não é? Não só são atos orais, mas são atos também com ações concretas. Agora, enquanto não tivermos realmente conclusão destas negociações, não houver o entendimento de que modelo queremos de governação do país, não houver entendimento de que forças de defesa e segurança queremos e vamos ter, é muito complicado que ele só saia por sair, porque pode acontecer uma fatalidade. Ivone Soares, que está na Beira em trabalhos políticos há cerca de 4 dias, indicou que a grande esperança do seu partido é que no início da próxima sessão da Assembleia da República, agendada para outubro próximo, as equipas que estão a trabalhar nos assuntos da descentralização e militares tenham já consensualizado a documentação necessária. Para termos as finanças provinciais em dia, termos uma ideia clara de como é que vai funcionar o Serviço de Informação e Segurança do Estado, termos uma ideia clara de como vai funcionar a Polícia da República de Moçambique. Nós não queremos continuar a estar num país onde olhamos para as nossas forças de defesa e segurança com desdém, com desconfiança, como se também estivessem contra nós. Queremos nos sentir à vontade e saber que estão também para garantir a nossa própria segurança. Na Beira, Ivone Soares pretendia, por outro lado, anunciar que doravante a juventude de Renamo passa a comemorar o dia 5 de maio como dia da Liga da Juventude deste partido. E agora olhar sobre o Fórum Mulheres pelo Avanço de África. Mais de 20 países de África se comprometeram a implementar uma agenda de transformação social e económica do continente em prol da independência económica, onde se pretende que seja uma segunda libertação após cerca de 50 anos de independência dos povos. Os desafios foram discutidos no Fórum Mulheres pelo Avanço de África e terminou na última semana em Dar es Salaam, organizado pela Graça Machel Trust. A necessidade de dar outro desafio ao continente africano após quase meio século de independência foi a razão do Fórum Africano, que reuniu mais de 200 pessoas de diferentes especialidades. Organizado pela Graça Machel Trust, a Women Advancing Africa teve participação a alto nível do governo da Tanzânia, como vice-presidente do país, ministra do Gênero e Câmara de Comércio, que assumiu compromissos de integrar o movimento nas políticas locais. This platform provides us with yet another opportunity
to renew our collective efforts and commitments in identifying solutions and pitching new ideas that will ensure everyone lives a life of dignity and is not left behind in development bandwagon. I wish